Então, gente, a gente está conversando sobre isso aqui, ó. Cadê? Está aqui, ó. Já estou falando, acho que hoje é o terceiro, ou qual quarto, acho que é quarto dia que eu estou falando sobre isso aqui, o batismo no Espírito Santo. Faz parte do nosso fundamento de fé. Infelizmente, é um assunto que tem muita confusão no meio da própria igreja do Senhor, queridos. O que é o batismo no Espírito Santo? Será quem é o Espírito Santo? Será que ele é um poder? Sou batizado no Espírito Santo quando? Então, a gente já vem conversando sobre isso, que é uma, obrigado, Nilda, que é uma realidade bíblica, gente. João Batista falou, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá um que é maior do que eu, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus também depois, ele ratificou as palavras de João Batista, dizendo, dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João Batista, ele falou as mesmas palavras, João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então é uma promessa bíblica para a nova aliança, para a igreja de Cristo, faz parte do nosso fundamento. E a gente tem conversado amplamente sobre esse assunto. Deixa eu te falar, o batismo no Espírito Santo, eu acho que você tinha que guardar isso aqui, ele não é um privilégio para poucos, é uma necessidade para todos. Não podemos ter a visão de que é um privilégio para poucos que alcançaram, não. É uma necessidade na nossa jornada cristã. A plenitude do Espírito. Eu e você recebemos o Espírito Santo quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Né? Mas o batismo no Espírito Santo é um revestimento, é uma segunda experiência com uma pessoa do Espírito Santo para nos preparar. O que é um revestimento? Revestimento é uma proteção, um preparo maior para enfrentar situações. Então, aqui eu estou com a minha camisa, eu estou vestido. Mas se começa a esfriar muito, eu não estou preparado para enfrentar um frio aqui de 10 graus. Então, vou ter que fazer o quê? Me revestir para me preparar melhor para aquilo que eu vou enfrentar, que é uma temperatura baixa. Quem está entendendo? Dependendo da temperatura, tem que botar luva, tem que botar assim ou não, meia de lã, porque você vai enfrentar algo. Por isso que o batismo no Espírito Santo, sendo esse revestimento, é um preparo para a nossa jornada cristã. Por isso que ele não é algo que eu alcanço no final, ele é algo que eu tomo posse no começo da minha jornada. Então, a gente tem conversado amplamente sobre isso. Nós já falamos sobre o que é o batismo no Espírito Santo, né? Eu vou repassar alguns slides aqui para a gente recordar. A gente viu que é uma nova medida da plenitude do Espírito Santo, capacitando o homem. A gente poderia colocar assim, ó, capacitando o homem, ou seja, capacitando a nova criatura para viver a fé e servir a Deus no poder do Espírito após o novo nascimento. Então, uma vez que eu me torno nova criatura em Cristo Jesus, através do novo nascimento, eu preciso, batismo do Espírito Santo, não é um item opcional. Eu dou esses exemplos para você poder entender. Você vai comprar um carro, eu não quero com ar-condicionado, é opcional. Eu não quero com direção hidráulica, 4 portas, pode ser 2 portas, é opcional. Agora, você não vai chegar na concessionária, você não vai falar, eu quero levar um carro, mas eu não sei se eu quero com roda ou sem roda. Não tem isso, porque carro sem roda, então roda é item opcional. Roda é o quê? Item obrigatório. Repita, item obrigatório. Batismo no Espírito Santo é item obrigatório. Não é opcional. E não é complicado de se entender, não é complicado de receber. Principalmente, liderança, então, nem se fala. Servir a Deus na liderança, sem o batismo no Espírito Santo, é carregar uma carga pesada e estar muito limitado naquilo que precisa fazer. Muita limitação. Amém, gente? Então, a gente já conversou sobre isso. E aí, depois a gente conversou sobre qual é a condição para receber. A condição é essa aí mesmo. Primeiro, eu creio que é para mim. E aí eu mostrei para vocês aqui dentro da palavra, está tudo no nosso site do YouTube, tá, gente? No nosso canal do YouTube. Só você voltar lá e assistir. Eu tenho que avançar, não tenho como lembrar tudo. Tá? Mas
Primeiro é você crer e depois receber, tomar posse pela fé. Não tem um requisito, eu tenho que estar na igreja há pelo menos 12 anos. Já tem que ter feito isso, aquilo outro. Não. Batismo no Espírito Santo, o único critério é ser uma nova criatura. A partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você se torna uma nova criatura em Cristo, você está apto a ser batizado no Espírito Santo, desde que você creia que é para você e tome posse pela fé. Diga amém. É isso aí, batismo no Espírito Santo é isso. Essa é a condição para receber. E é no início da jornada. Não faria sentido nenhum ter requisitos de perfeição, de maturidade espiritual. É por isso, gente, presta atenção, é por isso que a gente não pode confundir manifestação de dom com maturidade espiritual. Porque manifestação de dom vem através dessa nova plenitude de poder. A gente conversou sobre isso. Batismo no Espírito Santo, ele me insere no mundo do sobrenatural. Eu sou capacitado a viver o sobrenatural, e viver experiências sobrenaturais com Deus. Dentro disso também se manifestam, através do batismo do Espírito Santo, vem junto dele, muitas vezes, dons espirituais, que são 9. Da mesma maneira que fruto do Espírito são 9 características. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é para mudança de vida. E através do batismo no Espírito Santo, pode vir a manifestação dos dons, que também são 9. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito, dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, dom de fé, dom de curar, dom de operação de maravilhas. Tudo isso também está dentro do combo do batismo no Espírito Santo. Dom de profetizar é o 9. Então, você pode ver alguém profetizando no Espírito. Se a pessoa é batizada no Espírito Santo, tem o dom, não tem a ver com maturidade espiritual. A gente se engana. A gente acha que maturidade espiritual vai ser usada nos dons. A igreja de Corinto era a igreja mais completa no que tange aos dons. Tanto é que tudo que fala de dom espiritual está na carta aos Coríntios. Mas Paulo chama aquela igreja de uma igreja carnal, imatura. Não tem a ver. Se você quer saber se uma pessoa madura, você não pode olhar para o dom, você tem que olhar para o fruto. Pelo fruto, conhece a árvore. Qual o fruto que ela está dando? Não é dom. Pastor, mas ela rodopia, mas ela fala em língua, ela gira helicóptero de cabeça para baixo, falou minha vida todinha. É mesmo? Isso é dom. Isso é manifestação de dom. Manifestação de dom não significa que Deus está aprovando o caráter. Porque o dom está aí. E a Bíblia diz que é irrevogável. Está aí para quem crê e toma posse. Mas Deus usa, né, pastor? Usa mula também. Deus tem que usar o ser humano. Agora, a gente que não pode se confundir, queridos. Por isso que batismo do Espírito Santo não depende de você ser um maduro na fé. Porque se fosse isso, seria para o final da jornada. Mas não é, para o início, gente. Eu botei aqui, ó. Batismo no Espírito Santo com o Espírito Santo não é uma linha de chegada, mas é o quê? E aí depois nós conversamos sobre os benefícios. Ó, primeiro, o que é. Segundo, como receber. Terceiro, na semana passada ou na retrasada, que eu falei. Acho que foi. Na passada não teve culto, né? Na outra, eu falei. Ponto de partida, eu falei do benefício. Quais são os benefícios? Primeiro, ele nos capacita a entrar na dimensão espiritual. Acabei de falar aqui, né? Porque Jesus falou, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. E eu falei que uma testemunha é alguém que fala do que viu. Então, essa dimensão espiritual significou eu e você termos experiências com Deus para testemunhar muito mais do que aquilo que eu li na Bíblia, mas daquilo que Ele fez na minha vida. Então, quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou capacitado a viver experiências sobrenaturais com Deus. Então, eu não vou falar só do que eu li, eu vou falar do que Ele fez na minha vida. Isso é ser testemunha. Amém? Depois a gente falou aqui também
Isso aí a gente falou, né? O fruto do Espírito é para a vivência da nova criatura, ou seja, mudança pessoal de caráter, mas o dom do Espírito são para o serviço da nova criatura, para os outros. Então, ele nos capacita também, o batismo no Espírito Santo nos capacita para ficarmos cheios da plenitude do conhecimento de Deus. Abre a porta do entendimento espiritual. Você não tem noção como muda. Eu experimentei isso na minha própria vida. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, o meu entendimento da palavra abriu. É impressionante. Tá? Preste atenção. Os cristãos que não são batizados no Espírito Santo não percebem o quão limitados eles são no entendimento espiritual. Existe uma limitação. O Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras que ele mesmo inspirou. Amém, gente? Terceiro, ele também nos capacita, o batismo no Espírito Santo, a o quê? A alcançarmos vitória no dia a dia, porque é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então, a plenitude da presença daquele que é maior do que aquele que está nesse mundo nos faz vencer todos os desafios. Não porque você é bom, mas porque a plenitude do Espírito está sobre você. E nós falamos também, no último tópico, o batismo no Espírito Santo me capacita para acessarmos e usufruirmos do poder da oração sobrenatural, que é a oração em línguas, que eu vou começar a falar um pouquinho dela hoje e vou terminar na próxima vez que eu falar aqui, semana que vem, é o pastor Gabriel. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Pastor, qual é a evidência de que eu fui batizado no Espírito Santo? Tem alguma evidência física, inicial, visível, de que eu fui batizado no Espírito Santo? Que eu possa dizer, batismo no Espírito Santo vem acompanhado disso. Tem alguma evidência? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E já deixa a tua Bíblia preparada aí no livro de Atos, que a gente vai ler algumas passagens do livro de Atos hoje. Porque no livro de Atos, gente, tem 5 passagens que estão registrados batismo no Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo na vida de pessoas ou grupos. Vou repetir. No livro de Atos, tem 5 passagens registradas da manifestação do batismo no Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre indivíduos ou grupos. 5 passagens. E todas essas passagens, elas têm um ponto comum. Amém? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A primeira passagem que a gente vai conversar, preste atenção, olha para mim. Das 5 passagens, 3 delas estão bem descritas como a experiência aconteceu. 3 delas. Está bem detalhado como aconteceu e qual foi o resultado da descida do Espírito Santo sobre pessoas. 3 delas. E 2 delas não está tão detalhado o que aconteceu. Está mais mencionado, e foram cheios do Espírito Santo. Não conta detalhes do que aconteceu, mas dá para a gente ter uma noção e fazer um link. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, amém? Quem está comigo? A primeira passagem, gente, se encontra exatamente em Atos 2. Então, Atos 2 a gente conhece como o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste. Pentecoste era uma festa judaica que acontecia Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Pentecoste era 50 dias após a Páscoa. Então, para quem vocês já sabem que Jesus ele foi morto na Páscoa, ele ressuscitou no domingo, e também por relatos da Bíblia, a gente sabe que ressurreto, ele ainda permaneceu com os seus discípulos sobre a face da terra por 40 dias.
Beleza. E depois ele foi assunto aos céus. E 10 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, aconteceu a festa de Pentecoste, onde o Espírito Santo foi derramado. Então, vamos lá para Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, ao chegar a data da festa, estavam todos reunidos no mesmo. Por quê? Porque era a festa de Pentecostes, era a cultura judaica que eles se reunissem. Olha só o verso 2. De repente, diga de repente. Veio do céu, olha os detalhes. Olha, lembra que eu falei que tem passagens que estão descritas com riqueza de detalhes? Então, o Atos, que é Lucas que escreveu, o evangelista Lucas, ele registra bem legal. Ele diz, primeira coisa, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Preste atenção, tem muita gente que lê essa passagem e diz que estava ventando. Não está dizendo que estava ventando. Está dizendo que veio um som como de vento. Barulho de vento, mas a gente não sabe se tinha vento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, preste atenção nas escrituras. Então, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Agora ele vai dizer mais detalhes. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e, como consequência disso, passaram a falar em outras línguas. Eu botei aqui, dá uma olhada. Aí. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, como consequência disso, passaram a quê? Falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito legal. Então, qual foi o resultado da descida do Espírito Santo? Línguas repartidas e todos começaram a falar. Tinha som, tinha língua de fogo e tinha o falar em línguas. Quem está comigo, diga amém. Está bem detalhado. Então, aqui estavam presentes nessa passagem som como de vento, línguas como de fogo e outras línguas. Agora vamos passar, roda as tuas folhas aí, e vamos para um segundo relato. Esse aqui é um primeiro, do Espírito Santo descendo sobre um grupo. Vamos para o segundo relato agora, da descida do Espírito Santo na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Então você conhece muito bem Cornélio, a história está lá em Atos 10, se você não conhece, depois você pode ler. Cornélio era um homem piedoso, ele recebeu uma visão de que ele tinha que mandar chamar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro também recebeu uma visão e foi até a casa de Cornélio. Ele tinha uma certa resistência, presta atenção, olha para mim. Os apóstolos, eles estavam com uma certa resistência de pregar o evangelho aos gentios. Por quê? Porque vocês lembram quando Jesus enviou eles de casa em casa, que Jesus falou assim, ide antes as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Não entre em aldeia de samaritano, não entre aqui, não entre ali, vão para o povo de Israel. Jesus, lá em Lucas 10, tinha dado uma ordem para eles irem pregar o evangelho para o povo de Israel. Então eles tinham isso em mente, os apóstolos. Só que eles não entenderam que depois da morte e ressurreição, aquilo que era para ser feito somente em Israel, não era inclusive para entrar nas aldeias dos samaritanos. Agora Jesus fala assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mudou. Então agora o evangelho é para... E eles não entenderam isso. Então eles tinham muita resistência de pregar o evangelho. Inclusive Jesus falou assim, até os confins da terra, Jerusalém, Samaria, lembra que não era para entrar na aldeia de samaritanos? Agora ele está mandando, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. São Cristóvão, a Raquel falou, muito bem. Graças a Deus chegou em São Cristóvão. Você entende isso? O processo tinha mudado e eles não perceberam, eles estavam ainda com a mentalidade, é para judeu, é para judeu.
Tanto que Deus teve que aparecer a Pedro. E a visão foi maravilhosa, porque é um lençol branco e vários animais ali que o judeu, por cultura, não poderia comer. E aí Deus fala com Pedro assim, mata e come. Pedro fala assim, não como, nunca comi nada imundo. Aí Deus fala para ele assim, mata e come. Não como, nunca comi nada imundo. Como não chame de comum imundo aquilo que Deus purificou. O que Deus estava mostrando para ele na visão? Vai aos gentios. Não vou, vai. E aí, logo depois da visão, chega o pessoal da casa de Cornélio para chamar Pedro. E Pedro vai, porque Cornélio não era judeu, Cornélio era gentio. Tanto é que depois, mais à frente, no capítulo 11, Pedro teve que se explicar em Jerusalém. Porque os líderes, que história é essa? Tu foi em casa de gentio pregar o evangelho, cara. Pedro teve que se explicar. Mas beleza, o anjo apareceu para ele, falou que era para ele ir, ele foi. E aí, em Atos 10, ele entra na casa de Cornélio, e quando ele chega lá, está a família de Cornélio, amigo, todo mundo reunido, para poder ouvir o que Pedro tinha a dizer. E aí, Pedro ele dá esse relato a partir do verso 44. Diz assim, ó, ainda Pedro falava essas coisas, está aí comigo? Atos 10, 44. Ainda Pedro, então Pedro abriu a boca e começou a pregar o evangelho na casa de Cornélio. Ainda Pedro falava essas coisas, quando o que aconteceu, gente? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E qual foi a consequência do Espírito Santo cair na casa de Cornélio? Vamos dar uma olhada aqui, verso 45. E os fiéis, que, olha ali, ó, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Por que eles se admiraram? Não, esse negócio do Espírito Santo é para a gente. Para eles, para os gentios, que não são judeus, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o quê? O dom do Espírito Santo. E qual foi o resultado? Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então presta atenção, em Atos 2 tinha som de vento, língua de fogo e falar em línguas. Mas não tinha engrandecendo a Deus. Em Atos 10, tem língua de fogo? Tem língua de fogo? Tem som de vento? Mas tem falar em línguas. Então, qual é o ponto comum entre Atos 2 e Atos 10? Estão me acompanhando? Beleza, então esse é o relato. Aí, quando a gente vê no capítulo 11, porque o Espírito Santo caiu, aí depois que o Espírito Santo caiu, Pedro falou assim, cara, eu vou fazer o quê? Eu vou batizar essa galera. Eu não sabia que era para ser assim. Aí o evangelho chegou aos gentios. Gente, o evangelho chegou aos gentios aqui nessa passagem, tá? Só para vocês entenderem. E aí, o pessoal de Jerusalém ficou contra Pedro. Que história é essa? Você vai pregar o evangelho para gentio e tal. E aí Pedro, no capítulo 11 de Atos, começa a explicar. Eu estava em casa, recebi uma visão assim, assim. Depois outros homens chegaram para me buscar. Eu fui lá e quando eu cheguei lá, os caras foram batizados no Espírito Santo. Foi Deus que batizou, meu irmão. Como é que eu ia negar água a eles? Eu não podia negar água a alguém que Deus já tinha batizado com o Espírito Santo. Gente, a galera na casa de Cornélio foi batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Foram batizados nas águas depois. Quem está entendendo? E aí Pedro, na explicação para eles, ele fala isso aqui, ó, Atos 11, 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o quê? Lembra que estava no relato de Atos 10? Caiu o Espírito Santo sobre eles, e aí qual é o comentário que ele faz? Então Pedro está identificando a repetição de um padrão. Ó, caiu sobre eles como sobre nós. Então, gente, dá para a gente entender que tinha alguma evidência que aconteceu em Atos 2 e também aconteceu em Atos 10 para Pedro identificar, caramba, é igual aconteceu com a gente, está acontecendo aqui. Quem está entendendo? E qual era o ponto comum nas duas passagens? Falar em línguas. Vamos para um terceiro caso. Atos capítulo 19, então Paulo chega em uma cidade e chega lá e ele encontra um grupo de apóstolos de Jesus. Isso está no verso 1 e 2. E aí ele chega para os apóstolos e fala assim, vem cá, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo?
Aí eles falaram assim: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Aí Paulo se assusta. Peraí. Vocês são cristãos e não ouviram falar do que evangelho vocês receberam? Porque a pergunta que Paulo faz é o seguinte: então Paulo perguntou, verso 3, em que, pois, foste batizado? Que batismo vocês foram batizados, então, se vocês não receberam o Espírito Santo? Eles responderam, no batismo de João. Aí Paulo para tudo e fala, está tudo errado. Porque João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Quem? Jesus. A saber, em Jesus. Então ele falou, vocês foram batizados no batismo de João, esse evangelho que pregaram para vocês está errado. Porque uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, o batismo agora não é mais o batismo de João. Você não é batizado em nome de João nas águas, você é batizado em nome de Jesus. Então Paulo para tudo e fala, está errado, vamos começar tudo de novo. Está errado, vamos começar tudo de novo. Aí olha só o verso 5. Eles, tendo ouvido isto, o que aconteceu? Foram batizados em nome de Senhor Jesus. Haviam sido batizados no batismo de João e agora estão sendo batizados em nome de Jesus. Aonde eles estão sendo batizados? Nas águas. Aqui sugere um batismo nas águas. Paulo começou tudo do zero. Amém, gente? Beleza. E aí, depois que Paulo batizou a galera nas águas, na mesma hora, ao mesmo tempo, o que aconteceu no verso 6? E impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre eles o... E o que aconteceu? Tanto falavam em línguas como profetizavam. Tem um ponto comum aqui. Tem língua de fogo aqui? Tem som de vento? Tem o que tinha lá em Atos 10, falavam das grandezas de Deus? Em Atos 2, eles profetizaram? Tinha língua de fogo, tinha som de vento, mas tinha profecia? Em Atos 10 tinha profecia? Então aqui não tem língua de fogo, não tem profecia, lá não tinha. Qual é o ponto comum em Atos 2, em Atos 10 e em Atos 19? Batismo no Espírito Santo sempre acompanhado do falar em línguas. Esse é o ponto comum. Aqui eles têm o acréscimo da profecia, mas o falar em línguas está sempre presente, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos agora, então essas são as 3 passagens que eu disse que está bem descrito, está com detalhes. Agora nós vamos a mais 2, lembra que eu falei que eram 5? Agora nós vamos a mais 2 que não tem tantos detalhes, mas dá para a gente pensar com a palavra em algumas coisas. A primeira dessas 2 é o batismo de Paulo, a conversão de Paulo em Atos, no capítulo 9. Então você já conhece a história. Paulo vinha para Damasco, estava indo com carta para matar crente, Jesus se revela para ele, ele cai lá no chão, fica cego, uma luz brilha, e ele é levado para uma casa. Está comigo? O Senhor aparece também para Ananias, que era um discípulo naquela cidade, fala, vai na casa tal, vai no lugar tal, tem um homem lá, Saulo de Tarso, ele está te esperando que você orar por ele, você abençoar ele. Ananias não queria nem ir, porque estava com medo, porque já sabia a fama de Paulo. Aí Deus fala assim com Ananias, vai, porque esse para mim é como vaso escolhido, tal, vou fazer uma... Vai lá que eu já amancei a fera. Como se Deus estivesse dizendo para Ananias, pode ir que ele está cego, não vai matar mais ninguém. Então Ananias, ele se enche de coragem e vai. E aí, quando Ananias chega lá na casa, ele diz o seguinte, então Ananias foi... E entrando na casa, o que Ananias fez? Expôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Jesus já tinha falado tudo para Ananias, eu apareci no caminho para ele, eu me revelei para ele, pode ir. Saulo, presta atenção, o mesmo Jesus que apareceu para você no caminho, foi lá em casa me chamar. E ele mandou que eu viesse aqui.
E ele mandou que eu viesse aqui para quê? Você está cego, eu vou orar por você e você vai voltar a enxergar e também você vai ficar cheio do Espírito Santo. E tendo Paulo levantado, foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo. Aqui, gente, não tem registro de que Paulo falou em línguas. Tem ou não? Mas também não tem registro que ele não falou. Tem registro que ele falou, mas também não tem registro que ele não falou. Só que, lá em 1 Coríntios, capítulo 18, capítulo 14, verso 18, 1 Coríntios 14, 18, tem uma declaração do apóstolo Paulo dizendo assim: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos. Então, Paulo foi batizado no Espírito Santo e também falava em línguas. Por mais que aqui não está registrado claramente que ele falou ou não, mas depois ele declara: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Quem está comigo? Então, aqui mesmo não estando claramente, tudo nos leva a crer que ele falou em línguas. Porque como é que as pessoas identificavam, gente, um sinal físico para poder dizer assim, ele foi cheio do Espírito Santo? Tinha que ter algo acontecendo, um sinal físico. E tudo leva a crer aqui que também era o falar em línguas, porque depois ele dá essa declaração: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Quem está comigo? Amém. E agora nós vamos para o quinto relato e último, que também é uma passagem onde não está claramente, mas tem algo ali que aconteceu. Porque o que acontece? Atos 8, estava acontecendo um grande avivamento em Samaria. Estava acontecendo um grande avivamento. Filipe tinha ido para lá, o evangelista, e estava sacudindo a cidade. Filipe chegou na cidade pregando o evangelho, operando milagre, operando sinal, curando gente, libertando, expulsando o demônio. Filipe estava sacudindo a cidade de Samaria com o evangelho. Um cara, Filipe. Beleza. E aí, no verso 14... no verso 12 está escrito aí de Atos 8 que muita gente aceitava Jesus, muita gente se convertia, muita gente era batizado. Está escrito tudo aí. O evangelho tinha chegado em Samaria e estava fazendo discípulos. Pessoas estavam sendo batizadas nas águas, pessoas estavam sendo libertas. Quem está comigo? E aí no verso 14 está escrito assim, ó: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe para lá quem, gente? Olha só, está acontecendo, então olha a reunião em Jerusalém. Gente, está acontecendo um grande avivamento lá em Samaria. Filipe está lá, mas ele está sozinho, o povo está crescendo. Vamos fazer o seguinte, Pedro e João, dá uma olhada lá para ver como é que está aquilo lá, dá um apoio para Filipe lá. A história foi essa. Amém, gente? Então, beleza, no verso 15 está assim: primeira coisa que Pedro e João fizeram quando chegaram lá. Chegando ali, oraram para que recebessem o Espírito Santo. Verso 16: pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados. Então, eles já tinham sido batizados nas águas, mas o Espírito Santo ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Então, Pedro e João foram para lá e começaram a orar e impor as mãos para quê? Por quê, gente? Porque os apóstolos da igreja primitiva, eles identificavam que isso era uma necessidade vital. Cara, você já recebeu Jesus? Você já foi batizado nas águas? Cara, você tem que receber o Espírito Santo. Era a primeira coisa que eles faziam. Vem cá, você é nova criatura? Já recebeu o Espírito Santo? Não? Então vem cá, vou orar por você. Eles tratavam isso com muita dinâmica. Para eles isso era sério. Não tem como você ser cristão se você não for batizado no Espírito Santo. Vem cá. Eles consertavam eles preenchiam esse buraco, eles ajustavam. Também lembra em Atos 19? Que Paulo chega num grupo e fala assim: vocês receberam já o Espírito Santo quando creram? Não, nem ouvimos falar. Peraí, vamos corrigir isso. É isso que a gente precisa entender, gente. Batismo no Espírito Santo não é um privilégio, é uma necessidade. Para a gente viver a fé, viver na plenitude do Espírito, viver uma vida cristã poderosa, na força do Espírito. Quem está entendendo? Então, verso 17. Então, Pedro e João fizeram o quê? Lhes impuseram as mãos e eles
como que ele sabe que eles receberam o Espírito Santo? Vamos ver os registros. Porque não tem registro nenhum de que eles falaram em língua, só está escrito que eles receberam o Espírito Santo. Não está escrito que falaram em língua, não está escrito nada. Só que tem um detalhezinho no verso 18. Tinha um mago lá, um feiticeiro lá, que ele viu isso. Olha só. Quando Simão, que era um mágico, ele viu que, pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, era o quê? Era concedido o Espírito Santo. O que ele viu? Não está escrito. Mas alguma coisa física, alguma evidência física aconteceu, porque ele olhava e ele via que quando os apóstolos botavam a mão, alguma coisa acontecia, que o cara era cheio, e eu creio que era falar em línguas. Que é o que está presente em todas as passagens. Eu não posso afirmar, mas olha aí, ele viu alguma coisa. Tanto ele viu alguma coisa acontecer, que ele ofereceu dinheiro para quê? Parou. Não me trava, não. Aí, dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, ele era mágico, estava acostumado com isso. Tinha se convertido, esse cara tinha sido batizado, mas não estava ainda com a mentalidade. Estava com a mentalidade errada. Ele queria pagar para poder ter a mesma coisa, porque ele via que os apóstolos botavam a mão e alguma coisa acontecia. Ele não queria comprar o Espírito Santo. Ele queria comprar o poder de orar e o Espírito Santo se manifestar. Pedro dá um baita de um aperto nele, fala, para com isso, rapaz, você está maluco e tal, não sei o quê. Beleza, depois ele aprende, porque é um filho de Deus. Então, a gente pode entender claramente, gente, que houve aqui também alguma evidência física. Então, nós estamos falando de 5 passagens. Gente, olha para mim, são as 5 passagens sobre a descida do Espírito Santo que tem no livro de Atos. E em 3 delas, o batismo no Espírito Santo está claramente acompanhado do falar em línguas. Em uma delas, no de Paulo, não está na hora, mas a gente sabe que ele falou em línguas. E esse aqui, a gente supõe que a galera recebia também falava em línguas. Ah, pastor, de repente, olha aqui para mim, de repente eles colocavam as mãos e eles ficavam muito alegres, então ele via, não, alegre não, porque já está escrito que tinha muita alegria na cidade quando eles recebiam a Jesus, a alegria já estava presente. Era alguma coisa além. Era alguma coisa a mais. E eu creio que era o falar em línguas, falar em outras línguas. Então, gente, por tudo isso que nós conversamos, eu fecho a noite de hoje com esse ensino maravilhoso, com essa frase aqui, ó, que eu tenho paz no meu coração, liberdade, base bíblica para poder afirmar isso para você. Me travaram de novo aí, gente. O falar em outras línguas é a evidência inicial ou sinal inicial da presença, da plenitude do Espírito Santo habitando em nós. E aí a gente teve essa experiência aqui no domingo, porque o pastor Marcos estava orando por algumas pessoas e destravando isso, porque a gente tem muita coisa na nossa mente. Como é que é o falar em línguas? Eu vou ser tomado, minha língua vai ser tomada? Não, é mais simples do que você imagina. Mas preste atenção, é pela fé. Se você falar isso para alguém lá fora, vai dizer que você é maluco, que isso é coisa de doido, que isso é coisa de crente. Não estou nem aí, cara. Está escrito, é pela fé, eu tomo posse e pratico. Porque eu falar em línguas não é para você falar no dia que você foi batizado. Falar em línguas é uma ferramenta de edificação pessoal, que a gente tem que usar continuamente. Você falou uma vez, continua. Continua, continua, continua. E isso a gente vai conversar um pouquinho na semana que vem, não, porque semana que vem o pastor Gabriel vem para cá. Mas na outra semana a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão das línguas estranhas. Vamos esclarecer mais, vamos abrir mais o entendimento sobre esse assunto. Mas eu queria que você saísse daqui bem consciente. O batismo no Espírito Santo, ele sempre virá acompanhado do falar em outras línguas. Amém, queridos? Fique de pé. Vamos adorar o Senhor.